Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando o palestrante chegar na sala. Em alguns instantes, estamos no aguardo para que ele entre aqui na reunião. Mais uma vez, bom dia a todos, seja bem-vindo, professor Alexandre. Obrigado, bom dia, desculpa o atraso. Imagina, mais uma vez, bem-vindo. Gostaria de sinalizar alguns pontos. Aqui dentro da plataforma, nas apresentações de palestras, o programa trabalha no período de 1 hora de relógio. Então, nesse período de 1 hora, tudo tranquilo. As apresentações de trabalho são em período de 30 minutos. Após a apresentação da palestra, o senhor está livre aí para aplicar a didática que o senhor achar conveniente para perguntas e afins. Quando terminar também. Seja muito bem-vindo, a honra é nossa receber. Obrigado. Bom dia a todos. Eu preferi não fazer uma apresentação para não ficar um maçante e devido à expertise que eu já tenho de cibersegurança, perícia computacional forense, defesa cibernética, com formações, pós-graduações, MBA, mestrado, e por aí vai. E a prática que eu acho mais importante, da parte de perícia, achei melhor falar com vocês sobre o assunto, né? A cibersegurança no âmbito acadêmico e científico, para a gente ter um entendimento maior. Quando se fala de cibersegurança hoje, a gente não pode fechar um nicho para algum local, para algum setor, para alguma área, porque a parte de cibersegurança, de invasão, de tentativa de ou efetivo vazamento de dados, eles ocorrem em qualquer ambiente, tá? Então, no meio científico e acadêmico, o que vai mudar em relação a onde foi, o que ocorreu, quais dados foram obtidos, é o que o golpista ou o criminoso cibernético vai querer fazer com aqueles dados, né? Então, em outros ambientes, ele vai tentar dar um golpe no Pix, sei lá, qualquer coisa desse nível. No ambiente científico, acadêmico, ele vai tentar obter dados para conseguir algo naquele segmento, uma pesquisa que alguém conseguiu identificar alguma coisa de valor, uma descoberta ou algo nesse nível, e a gente pode até chamar de espionagem não empresarial, mas mais ou menos como se fosse uma espionagem empresarial, né? Onde você praticamente vai pegar, por exemplo, vamos dizer que é quase igual, vai pegar um produto, né, que foi patenteado, que vai ser patenteado, e aí antes disso ele vai lá, invade e obtém ilegalmente essas informações e, por exemplo, quem estava fazendo estudo científico fica prejudicado, né? Seja a universidade, seja os pesquisadores, ou o pesquisador, depende né, lógico, do que está sendo feito na atividade de pesquisa, né, no caso, o projeto de pesquisa que seja, e aí ele obtém essas informações. Então, hoje a parte de cibersegurança, de defesa cibernética, principalmente, que a gente chama de contra-espionagem, né, ela é muito importante, porque você vai proteger o ambiente
não existe ambiente 100% seguro, por isso que a gente monitora, eu tenho uma tela aqui de 50 polegadas, né, em cima, acima da minha cabeça, ela está aqui já. Então, eu olho para ela e começo a ver, por exemplo, online, quem está atacando quem. Ele só não me dá quais foram efetivos e quais não foram, né? Só me dá quem atacou quem, quais a listagem dos tops 7 dias, 15 dias e mensal, né? Falando de países, tá? Então, eu também tenho um monitoramento do que eu quiser aqui, por exemplo, de uma empresa, de uma universidade, da minha unidade, e por aí vai. Então, a gente consegue ver se estão tentando invadir, se está tendo algum tipo de tentativa a uma porta, né? E a TI trabalha com porta, protocolo e porta. Então, por exemplo, você está acessando agora o Meet, se for HTTPS, que não está aparecendo, mas deve ser, então é a porta 443. HTTPS é o protocolo. Então, tudo em TI é protocolo e porta, protocolo e porta. E em cibersegurança é feito umas das invasões, ou tentativas, ou o que seja, é feito através de vulnerabilidade de porta e protocolo. Entendeu? Então, tem isso. Eu tenho algumas pesquisas que foram feitas referente ao nicho, ao negócio de pesquisa, nessa questão. Ele não é tão visualizado como um, no âmbito de invasão ou de tentativa, porque na maioria dos casos são quadrilhas que querem ter aquele dinheiro ali rapidamente, né? Até porque o crime de cibersegurança ele é inversamente proporcional o tempo para você encontrar o criminoso. Então, quanto mais tempo você demora, mais tempo, menos, você vai ter menos tempo para encontrar o criminoso ou a quadrilha. Ela já pode ter mudado de golpe, ela já mudou de telefone que foi rastreado, a gente chama de telefone descartável, que são chips que são comprados. Hoje em dia tem os chips digitais que são horríveis para a gente, que o cara está em Minas Gerais e compra um chip daqui, eu estou em Alagoas, Maceió, capital, né? E esses chips digitais são horríveis porque você pode comprar essa parte digital no celular e colocar com um dedo daqui e começar a se passar por alguém. Essa questão de invasão de WhatsApp não existe, a não ser que tenha alguém dentro da operadora para desmantelar o seu telefone, seu número, né? E aí é o tempo de você verificar que foi derrubado realmente, e aí você vai ver que ele volta como se tivesse instalado a aplicação, fica lá. Então, tem algumas coisas que não são verdade, que falam por aí, né? Ah, meu WhatsApp foi clonado e tal. Então, a gente pega muito caso, principalmente advogados. Então, assim, o âmbito científico e acadêmico, ele não é tão visualizado devido ao lucro, né, que os criminosos não iriam obter. Mas existe, sim, a evasão referente a isso. Pode acontecer de alguma pessoa, alguma, sei lá, organização contratar para que venha obter dados, né, de uma pesquisa inovadora na área de saúde ou o que quer que seja, para que ela seja beneficiária, sem vocês nem saberem, né? Ou se tiver investigação policial, pericial também, porque ela vai ser unida junto com a polícia judiciária, descobrir
de onde partiu, para daí ir mapeando, e às vezes é bem complicado, tem que envolver a Polícia Federal, Interpol, porque eles fecham o chamado VPN. Eu fecho o VPN aqui, por exemplo, para fazer uma investigação, ela bota meu computador digitalmente em outro país. Isso não quer dizer que eu estou livre de deixar rastros, tá? Rastros vão ter. Mas já começa a dificultar a investigação. Então, tem muita coisa envolvida. Mas eu tenho dados aqui, por exemplo, que em 2021, se eu não, foi 2021. Em 2021 teve uma faculdade que foi invadida, né? Foi na Europa. Tiveram laboratórios e, como eu disse, sempre vão estar ligados a essa parte de pesquisa, principalmente de saúde, que é onde tem, por exemplo, muito dinheiro envolvido, né? Questão farmacêuticas e por aí vai. Então, tiveram laboratórios invadidos para roubo de pesquisas sobre vacinas, tá? Então, às vezes, o dado ele tem muito valor. Nesse caso aí, né? O dado sempre tem valor, mas nesse caso aí, ele tem valor. Estou dando um exemplo, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa onde você não vai para lugar nenhum, por N motivos, aquele dado não tem valor, entendeu? Então, assim, não tem valor para os criminosos. Não desmerecendo quem está pesquisando, nem nada. Você pode bater de frente com alguma coisa que atrapalhe a sua pesquisa, e aí não consegue avançar, e aquele dado não tem mais valor para você. Consequentemente, não vai ter valor para criminosos ou pessoas que querem obter aquela informação. Então, a questão da propriedade intelectual, que eu tinha até falado que se assemelha muito à questão corporativa, né? De, de você fazer uma invasão para obter informações corporativas, né? Então, tem toda essa questão, estudos científicos, assim, vamos chamar de inéditos, né? Que nunca foram feitos, um estudo primário, né? Primário de nível, falando em nível de início, de que nunca ninguém tenha feito, inédito mesmo. Então, também isso pode ser uma informação valiosa para o criminoso. E o principal, dois pontos principais aí, que isso acontece em todo ambiente, seja empresa pública, empresa privada, universidade, centro de pesquisa, que seja, laboratório de farmacêutico, qualquer coisa, é a falta de políticas rígidas de segurança da informação, né? No caso, tem uma das coisas minha é a insegurança da informação. E o meu projeto de pesquisa universitária é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que aí tem também uma falha que é muito grave, que é a principal que a gente pega, que são os usuários, né? Saiu uma pesquisa, acho que semana passada, se eu não me engano, uma das séries mais usadas no ambiente, por exemplo, empresarial, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aí, um software brute force, né, de força bruta, por exemplo, que ele vai tentando várias combinações de senha para quebrar e invadir. Uma senha dessa ele demora 15, 20 minutos para quebrar. Já se você usar o mínimo, 8 caracteres, sabe? Tem muita gente que vai achar isso chato. Pessoal, a gente de TI, eu sou de TI, muitos anos trabalhei em departamento de TI e tal,
como gerente, gestor, analista, passei por todas as áreas, até estágio, comecei como estagiário. Então, a gente bota lá no mínimo 8 caracteres, use números, letras maiúsculas, letras minúsculas e símbolos. Aí, com certeza, algumas pessoas daqui que estão acompanhando, que chatice, que coisa horrível, ficar botando um monte de coisa no milhão, não sei o quê. Mas isso é para a segurança do ambiente. Por exemplo, uma senha de 8 caracteres, usando número, letras maiúsculas, letras minúsculas e caracteres especiais, 8. Se você fizer uma combinação, contanto que não use alguns dados de vocês, chamado de engenharia reversa, se alguém lhe conhecer, ele já vai começar daí a fazer as combinações. Por exemplo, vou inverter data de nascimento, data de casamento, aniversário do meu cachorro, do meu filho, qualquer coisa. Informação da gente é usado como engenharia reversa, tá? Então, uma senha dessa de 8 caracteres, com esses caracteres, desculpa a redundância, ela demora para ser quebrada com um software de força bruta, vai ser quebrada, mas ela vai demorar uns 3, 4 anos, talvez. Pode demorar menos, mas em um ano não consegue se quebrar. Então, isso já inibe o cybercriminoso de tentar invadir, por exemplo, o ambiente acadêmico, que tem uma pesquisa lá inovadora, porque ele está vendo que ali está demorando muito, então ele tá vendo que existe uma defesa cibernética complexa naquele ambiente e ele vai partir para o mais fácil. Qualquer ladrão, até de rua mesmo, né? A gente está falando de criminosos cibernéticos, mas é o que vem para o mundo digital hoje. Por exemplo, hoje aplicam-se estelionatos cibernéticos. Então, o que se aplicava cara a cara, um papo bonitinho, hoje se usa em cibersegurança. O crime é o mesmo. Legalmente, ele até aumenta se você aplicar isso usando meios telemáticos, né? No caso, cibernéticos, telefone, ou celular, ou notebook, computador, né? Então é chamado telemático devido a isso. Então ele tem um agravante, né? Então ele pode aumentar de um terço a um sexto, se for cometido crime usando esses meios. O crime continua no Código de Processo Penal, no Código Penal, mas se for usado ciberneticamente, se for cometido ciberneticamente, ele aumenta. Então, como eu disse, ninguém tá fora, a pessoa física também, né? Se proteger ao máximo, utilizar a autenticação de 2 fatores nas suas redes sociais, onde vocês podem guardar pesquisas, onde vocês podem guardar trabalhos, questões científicas. E você tem seu e-mail, beleza, você usa lá o atrelado o OneDrive ou da Microsoft, esqueci agora muita coisa na cabeça. Estou com o Teams aqui aberto, mas tem o OneDrive, tem o Drive da Google também, tem N ferramentas. Essas eu falo porque são gratuitas até certo ponto e depois você pagando ele vai aumentando. Tem também da Apple, né? Então, invadindo o seu e-mail, ele vai ter acesso a tudo, ele está no seu e-mail. Então, não é uma simples invasão de e-mail. Meu e-mail não tem nada. Você tem tudo lá no seu e-mail, entendeu? Tem contatos, tem chats que você pode conversar por lá, tem drivers de documentos, de pesquisas científicas ou trabalhos científicos. Pode ter dados pessoais de vocês, por exemplo, se você tiver uma CNH lá no Drive, o cara tem seus dados pessoais, pode abrir uma conta
E aí ele abre uma conta para você, para eles irem pulando o dinheiro, e daí fica mais difícil rastrear. Entendeu? Então, tudo isso em relação à cibersegurança, ela é vista. Ela é uma questão muito complexa de quando se tem a invasão, por isso tem que ser trabalhado muito forte a defesa cibernética, porque depois que invade, eu estou com duas investigações para fazer aí, quer dizer, já estou executando, mas são investigações muito complexas, muito difíceis, porque é criado um e-mail, são criadas coisas que não necessitam de regulamentação que não existe aqui no país. Então, fica bem difícil de, às vezes, conseguir chegar no, no criminoso, na quadrilha, o que é que seja, entendeu? Mas o que é que a gente pode fazer, né? Então, ter um ambiente seguro, né? Questão de backup, tá? Backup sendo feito em outro ambiente, né? Não no mesmo, ainda é backup, é uma cópia no mesmo local, que se for invadido vai ser também invadido no backup, você volta a idade da pedra praticamente, né? Controle de acesso por níveis, por exemplo, nem todo mundo, o estagiário, o João, não vai ter acesso ao projeto de pesquisa, sei lá, um exemplo, tá? Sobre a cura do câncer. Aí ele vai chegar até esse nível aqui, daqui ele para, entendeu? Porque tem também as vulnerabilidades do ser humano, né? Foi desmontada aí várias quadrilhas. A última agora, por exemplo, o cara vendeu dados pessoais por R$ 100 mil. Até um delegado federal estava envolvido numa situação aí. Então, tem muita coisa que precisa ser antes defendida, priorizada e trabalhada para que não deixe chegar no nível mais avançado, que é o de invasão cibernética, e daí você procurar quem fez a invasão, mas já foi feito, o problema já foi criado, já foi vazado dados, já foi roubado dados. Então, por exemplo, o usuário, como eu falei, ele é um ponto muito frágil, no meio acadêmico principalmente. Quando eu era estudante, né, eu tenho duas formações, eu fazia ciência da computação, quando eu fazia matemática, é a mesma coisa, ia para o laboratório, fazer pesquisa, no meu tempo, lógico, né, mais atrás, não tinha a parte de crime cibernético, mas tinha a parte de vírus, né? Podia danificar arquivos e por aí vai. E não existia proteção nenhuma, não existia setor de TI, se tivesse era terceirizado, não estava ali acompanhando, não estava monitorando. Hoje em dia, sim, você tem monitoramento, a defesa e depois, se acontecer, o rastreamento para a busca, certo? Mas anteriormente não existia. Se anteriormente não existia, você não vem em evolução, né? Você teve que fazer aquilo por pura necessidade, senão ia virar um caos, iam destruir organizações, destruir universidades, destruir pesquisa, roubar pesquisa, roubar dados. E, e tudo isso é complexo, no caso, para depois encontrar, porque, principalmente no meio acadêmico, no meio científico, não é o que a gente pega, por exemplo, às vezes, como fazer uma comparação, a gente às vezes pega uma pessoa querendo fazer o mal a outra por inveja,
questões do ser humano, né? Por inveja, por estar com um namorado que foi dela, com um marido que foi dela e por aí vai. Esse tipo de gente não é criminoso profissional, vamos chamar assim, né? É uma pessoa que foi lá, criou um e-mail, criou um WhatsApp com qualquer foto e começou a criar, fazer, dá para tipificar no crime de difamação, chamados crimes contra a honra, né? Então, e agora já existe essa parte dentro da cibersegurança, mas aí não são pessoas, como eu falei, essas são fáceis de achar, vão deixar rastros, vão achar que a internet é um meio que não se dá para achar nada e tal, mas vai ser encontrado. Já empresas tem pessoas, vamos chamar profissionais de invasões. Eu dou aula de perícia e de defesa cibernética, mas também dou aula de invasão. Só que aí eu peço para todo mundo assinar para que se retire a minha empresa e eu da exime a gente, no caso, a empresa, e também tem outra pessoa que fala sobre criminologia em cibersegurança, exime a gente de qualquer ação que venha a ser tomada pelaquela pessoa que está sendo treinada, porque a gente não está treinando para invadir, a gente está mostrando como se é feito. Porque, assim, é aquela questão, conheça o inimigo para que você consiga se defender ou atacá-lo. Então, a gente mostra como é feito, ele vai aprender a invadir. E aí a gente volta para a defesa cibernética e a perícia. Mas o cara já aprendeu a invadir. Então, se ele quiser usar negativamente, né, ele vai usar. Mas depende da índole de cada um. Então, isso é bem preocupante, essa questão de pesquisa, de universidades. Porque, assim, falando de boas práticas para vocês, para quem é estudante, para quem é professor também, minha irmã é professora da universidade aqui do estado, minha mulher é professora também. Então, lá na UFAL, que é a Universidade Federal de Alagoas, eu sei que o NTI de lá é bem completo e robusto. Não estou dizendo que é inacessível ou que não vai ser invadido nunca. Não existe isso. Mas é bem seguro. Mas o que pode ser feito por professores e pesquisadores, por exemplo? E isso é feito em todo lugar, como eu disse a vocês. O que mudou é só o ambiente e o que mudaram foram só os dados. Porque isso é feito em qualquer lugar. São boas práticas para serem feitas em qualquer empresa. Não importa se ela é privada, pública, se é uma universidade, se é uma empresa de fábrica de caixote, de, sei lá, reciclagem, ou uma indústria de um refrigerante famosão e tal, ou de uma Ambev da vida, não importa. Então, isso tem que ser feito em qualquer ambiente. No ambiente, a gente está falando aqui de ambiente de universidade, ambientes com questões científicas, então também tem que ser feito. O quê? Trocar as senhas regularmente, isso o TI já coloca, chamado política, a cada 10 dias, 15 dias, 20 dias, ele vai dizer que a sua senha expirou, você vai colocar outra senha e não pode repetir a senha anterior ou as últimas 7 anteriores que você colocou. Eu sei que isso é chato, eu falo como usuário, né? Mas é para segurança, porque se houver uma invasão, vocês vão reclamar com quem? Né? Vocês vão reclamar com a pessoa que botou ali para vocês fazerem isso e vocês reclamaram, mas não vão conseguir mudar a senha se não for daquela forma que foi colocado, porque isso está aplicado dentro da rede e você não vai conseguir burlar isso.
entendeu? Não vai conseguir burlar. Então vai ter que ser feito. Isso é feito para a segurança de vocês e de toda a informação que circula por dentro da rede. Outra coisa, não compartilhem credenciais de acesso. Não é entregar o cartão. Não é. Ó, vou almoçar, Maria. Ah, mas eu preciso imprimir um documento. Você precisa imprimir um documento. Às vezes aí com a minha senha, vai, imprime, eu vou, volto já. Você tá compartilhando uma senha de acesso. Essa pessoa, se for de má índole, ela vai fazer um mal com a sua senha, aí vai ter que ter toda uma investigação. Vamos imaginar imagina um ambiente que não tenha câmera, né? Porque hoje em dia tem muito equipamento, muita questão tecnológica que pode tanto incriminar quanto desincriminar uma pessoa e pode demonstrar o que foi feito ou não. Né? Tem a hora, tem a data, tem muita informação, tem muita coisa. Mas vamos imaginar um ambiente que não tenha câmera. A pessoa vai lá, logo a sua credencial que você pediu para imprimir uma folha, e ela vai lá e pega uma pesquisa que ela estava querendo há muito tempo pegar, e aí ela, sei lá, faz um plágio, o que seja, sei lá, um TCC, uma tese, um projeto de pesquisa de mestrado, qualquer coisa desse nível universitário e de pesquisa. Então, não compartilhem credenciais, não coloquem senha fáceis, troquem as senhas regularmente quando vier o aviso, se tiver essa política de segurança na unidade de vocês. Se não tiver, troquem a senha, é só dar um Ctrl Alt Delete e ele vai lá alterar a senha, você bota a antiga e bota as duas novas e ok, e mudou a senha. Façam isso sempre. Pode ter pessoal, alguém olhando ali, passa por você sem você perceber nada, mas ele está olhando sua senha, digitando. De e-mail, a mesma coisa, o principal, o e-mail, porque e-mail pode chegar pragas como phishing, os pescaria em inglês, né? Então, podem enviar e-mails com pragas, e-mail até corporativo mesmo, você acha que é um link de alguma questão, por isso que a gente tem ferramentas que verificam antes os links. Eu posso pegar, copiar lá o link e colocar na ferramenta, ela vai me dizer se a ferramenta é válida, o link, se tem malware embutido nela, né, por trás, background, se aquilo ali é verdadeiro, se é seguro, se está reportado como alguma coisa. Então, a gente tem várias ferramentas e vocês podem também usar essas ferramentas, porque tem ferramentas que fazem isso de graça. Aí tem as ferramentas mais completas e tem as ferramentas mais que dão menos informações, mas ela dá a principal. Né? Se tem praga, se é verdadeiro, se não é, se é um phishing, né? Se é um malware do tipo phishing, né? Que é para pescar dados, né? Pescar dados, informações para qualquer coisa. Então, o usuário é sempre o mais frágil nesse ponto aí. Clicar em links, ou clique em links, mesmo que sejam de números conhecidos e de pessoas conhecidas. Ignorem links. Eu falo para todo mundo hoje em dia que ignore links. Entendeu? Não clique em links. Ele vai abrir qualquer coisa lá para vocês, beleza. Mas por trás pode estar acontecendo coisas que vocês nem imaginam. Então, por exemplo, no meu celular, né, eu tenho ferramentas que verificam quem liga, e eu tenho ferramenta que verifica se eu estou grampeado, interceptado ou com algum tipo de invasão dentro do meu celular. Essa daí eu tenho que verificar, mandar fazer o read. Ele vai lá, faz a leitura, vai no celular e me avisa. Eu, com conhecimento que eu tenho de protocolo e porta, da parte de computação, eu vou saber se aquilo ali é uma saída não autorizada, porque ele mostra as saídas, que é o importante, lógico. A entrada já foi.
Se tiver sido invadido, já foi, a entrada já foi. Então vocês tendo isso no celular de vocês também é uma defesa cibernética. Hoje em dia usa-se muito celular para trabalho, então com certeza vocês vão ter aplicativos de universidades, né, da parte de pesquisas. Então o celular também é interessante vocês terem ferramentas. Antivírus também é interessante ter antivírus bons, tá? Não esse já é de graça. Se de graça, nem coloque, talvez venha até com uma praga embutida. E não instalar softwares piratas, né? Sei que é complicado, porque o custo é muito alto e tal, mas é bem complicado você usar a pirataria em dispositivos de pesquisa, por exemplo, aí você vai estar colocando realmente em risco muita coisa. Então, por isso até que o exemplo é usado muito o Windows, né? Então, a gente usa muito o Linux na parte de perícia, mas também usa o Windows. Na parte de pesquisa usa-se muito o Windows e também a Microsoft ela tem uma política que para estudantes e para unidades de ensino ela dá descontos e descontos grandes para ter esse retorno aí, entendeu? Então, também é uma forma de vocês não colocarem em risco o ambiente ou até como é que vocês que trabalham em casa, levam para a faculdade, volta com dispositivo, né, USBs, HDs externos, tudo isso também pode ser infectado. Você não sabe como está aquela máquina lá, traz para sua casa, você está propagando pragas em vários ambientes, entendeu? E o que eu falei, utilizar VPNs em acessos externos. A VPN é Virtual Private Network, né? É uma rede virtual privada. É como se você antigamente fizesse aquela que é, né, há muito tempo, fazia descagem para usar a internet de escada. Mas você faz uma descagem de VPN e ela fecha um tunelamento entre sua máquina e aonde você fez a conexão, e nesse túnel ele é criptografado em 512 bits. 512 bits para você quebrar quebrar não, para você querer a interceptação, tá? Existe quebrar e interceptar. Para você interceptar esse nível de criptografia, você pode até pegar a informação. Só que para você quebrar a criptografia nesse nível, vai demorar em torno de 9 a 10 anos, entendeu? Então, a rede virtual privada, ela é importante nesse nível. Por isso que eu falo que ela não é uma rede que não vai deixar rastro. Você está fazendo uma conexão de algum ponto, então já tem um rastro ali. Sua máquina está fazendo a conexão com outra máquina. Você já tem 2 pontos de conexão aí e de investigação. Então, não é usa-se, lógico, porque inicialmente, quando a gente vai investigar, a gente vai bater em outro país. Quando bater em outro país, a gente já sabe que, que tem uma VPN fechada. Não vai acionar a Interpol, nem a Polícia Federal. Mas a gente já vê que tem uma coisa ali que aí já vai começar a ser mais difícil a parte de investigação cibernética. Então, essa parte de vocês evitarem chegar ao ataque é importantíssima, tá? Fora que vocês têm a LGPD, que isso é a responsabilidade institucional, tá? Então, claro que ela é válida para empresas privadas e públicas, beleza? É uma lei, ela é baseada na GDPR, que é europeia, da União Europeia, tá? Que é a General Public GDP, General Data Public, o R eu esqueci, mas não sei se é de Resource, mas é
praticamente a mesma coisa. Proteção de dados, né, da União Europeia. E a LGPD foi baseada nela, pegou muita coisa dela para trazer para o Brasil, né, para o país. Então, tem que ter muito cuidado com dados de alunos e de pesquisadores. Eles precisam estar protegidos, tá? Não pela LGPD, mas a LGPD ela não protege, tá? A LGPD é uma lei que determina quem são os responsáveis pelos dados, é o DPO, Data Protector Officer, que esse pode ser, né, inclusive, responder criminalmente por vazamento de dados, tá? Por isso até que o salário de um DPO é bem alto, porque o cara corre o risco de ser criminalmente responsabilizado se o dado for vazado, tá? Pode gerar sanções e o principal dano à reputação ali de uma universidade renomada. E daí vocês até não vão confiar, não vou dar meus dados para essa universidade, não. Tá? Então, como eu disse, acontece em vários locais. Por exemplo, farmácias ficam pedindo seu CPF, só que quem não é da área, quem não está por dentro, pode. Isso é só dar o CPF para ganhar um desconto. Não! Isso é usado para, inclusive, para pesquisa de informação daquela pessoa. Por exemplo, 100 pessoas dão um CPF, 45 pessoas compram remédio para hipertensão, 10 pessoas compram remédio para diabetes, e o restante, remédio para gripe, sei lá, de pirona, o que seja. Então, isso ele vai fazer um apoiado disso. Os caras vendem esses dados, tá? Para empresas de desenvolvimento de pesquisas farmacêuticas. São vendidos os dados. E aí ele vai ver, eles vendem mais esse remédio aqui para hipertensão, vamos trabalhar mais com isso. Ou eles vendem esse remédio aqui mais para diabetes, vamos trabalhar com isso. Então, não é um simples passa teu CPF que você vai ganhar desconto. Primeiro, eu não passo e eu já faço a pergunta logo. Está implantado a LGPD aqui? Se disser tá, eu quero falar com o DPO. Aí a pessoa já não sabe nem o que é, às vezes é LGPD, não sabe nem o que é DPO. Então, ela já para por aí. Então, eu não vou passar nada, não. Pode botar o valor que você quiser aí de remédio com o seu valor do remédio em outras farmácias, então você não vai poder exorbitar lá em cima, até porque tem lei do consumidor, que também é outra lei que tem que ter um código do consumidor lá para você disponível. Você não pode meter um 100% em cima do remédio. Também tem lei que valida isso. Então, restringe isso. Então, seus dados, eles são dados sensíveis, como a LGPD fala. Então, não é para vocês ficarem também passando para todo mundo esses dados. Nem ambiente estudantil, universitário, de pesquisa, muito menos em ambiente do mundo aí, do corporativo, numa farmácia, no supermercado, o que seja. Você não sabe nem para onde é que vão esses dados de vocês. Eu já acabei de falar o que eles fazem com o CPF de uma pessoa que comprou o remédio tal. Está amarrado ali. Você passa o CPF na hora que você vai pagar, e você já está cadastrado na base, entendeu? É uma base única. Uma vez eu viajei para Recife, um trabalho que a gente foi fazer lá, e eu fui numa Drogazil, e perguntou se eu tinha cadastrado o CPF. Eu cadastrei, há muito tempo atrás eu cadastrei. Eu sou hipertenso, tomo remédio de hipertensão e tal. E ela puxou meus dados em Recife. Aí foi daí que eu comecei isso há muito tempo. Aí foi daí que eu comecei a pesquisar essas informações, o que acontece e tal. E foi daí que a gente conseguiu verificar isso. Não é crime porque a gente tem que pegar o ato, né? Então, não é crime pedir o CPF. Agora, você entregar é outra história, tá? Então, ter muito cuidado com os dados em qualquer ambiente.
Então, para dar uma finalizada, estamos chegando já no tempo, a cibersegurança, ela não é sobre evitar riscos, tá? Porque eles vão existir a todo momento. Agora pode ter alguém tentando invadir meu equipamento, meu celular. Então, a qualquer momento, os riscos existem. Se eu mostrar para vocês uma tela de ataque cibernético, vocês vão ver que é um país atacando o outro instantaneamente, no mundo todo. Isso não para, não. O Brasil fica sempre entre segundo, terceiro, quinto, segundo, terceiro, quinto, entre os top 5, vamos chamar assim. Estados Unidos, o segundo eu esqueci, mas se eu não me engano é China. Aí vem Brasil, vem outros países abaixo, depois o Brasil também desce, sobe outros, e assim vai. Então, os riscos, eles estão a todo momento acontecendo e existindo. É sobre a cibersegurança, basicamente, no ambiente que estamos tratando, universitário de pesquisa, é sobre estar preparado para não deixar acontecer e que, se acontecer, venha a ser descoberto. Então, essa, para mim, é a premissa da cibersegurança, certo? Segurança cibernética, certo? Você fala de segurança, você está tentando evitar algo. Então, a gente está falando ciberneticamente de se evitar algo. Então, a cibersegurança, ela, em resumo, é tentar se evitar aquele risco que existe 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24/7, certo? Então, a cibersegurança é isso. É sobre você estar preparado no ambiente de pesquisa ou no ambiente universitário para qualquer evento que venha ocorrer. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Estou à disposição para vocês. Alexandre, de antemão, é uma honra recebê-lo aqui, viu? Sentimos felizes e honrados em estar compartilhando um tema tão pertinente para o dia de hoje. Sinta-se sempre acolhido quando quiser compartilhar e falar de um tema tão pertinente e relevante. E nós que agradecemos a Improdaut, esse projeto, por estar te recebendo aqui, viu? Tá bom, então, eu agradeço a todos. Muito obrigado. E todos tenham uma excelente semana e início de semana, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Alexandre. Nós que agradecemos.